Muito bem-vinda, minha gata, meu gato. Que prazer enorme ter você no meu curso de Ecologia Online 100% gratuito. E olha, parabéns para você. Você está de parabéns realmente porque você está querendo mais para a sua vida. Você quer ter um melhor desempenho e eu estou podendo te ajudar. Então, minha gratidão por poder ajudar você. Hoje eu estou aqui no meu espaço, está um pouquinho bagunçado aqui que a gente está fazendo uma arrumação, mas eu não posso deixar de fornecer o melhor para você nesse vídeo. Hoje você vai começar a estudar os ciclos biogeoquímicos, ciclos de matéria. E hoje, nessa primeira aula, ciclo do carbono vai ser extremamente importante para você, tá? Só primeiro, para a gente poder contextualizar, lembrar do seguinte: na natureza, a energia ela flui. Então existe aquilo que a gente chama de fluxo de energia. A energia vai fluindo e como ela vai se dissipando, não tem retorno da energia. Para a matéria, nós falamos em ciclo. A matéria, ela é cíclica, ela vai e vem, aplicando aí aquela leizinha básica lá, que é a famosa lei de Lavoisier. Eu tenho certeza que você se lembra. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo é transformação da matéria. Uma hora a matéria está de uma forma, em outra hora ela se encontra em outro estado aí, e você, logicamente, domina esse assunto, domina essa parte. Então nós vamos começar hoje com o ciclo do carbono. Eu vou desaparecer um pouco aí de vez em quando, e de vez em quando eu volto e apareço para você, tá bom? Tela hoje eu preciso que você fique olho ligado, olho vivo, 100% na sua tela, para a gente poder estudar então o ciclo do carbono. Bate lá o olho na tela então. Repare aqui o seguinte, lembre-se que uma das principais formas do carbono na natureza está aqui, ó, na forma de CO2. Por isso que normalmente, quando representamos o ciclo do carbono, nós falamos em CO2. CO2 ele é o componente principal na natureza, livre aí pra gente. Óbvio, tem carbonatos, tem outras coisas, mas são formas que não estão assimiláveis para um ciclo. Tudo bem? Volta para a sua telinha e observa o seguinte. O CO2 ele é retirado da atmosfera, principalmente no processo de fotossíntese. A fotossíntese ela é fundamental para a fixação do carbono na natureza. Os seres autótrofos, que eu tenho certeza que você se lembra quais são eles, são as algas, as plantas e as cianobactérias. São seres fixadores de carbono, retiram o CO2 da atmosfera e fixam em compostos orgânicos. Ok? Olha na sua telinha. O que acontece então? Os seres autótrofos fixam o carbono em compostos orgânicos e repare, carbono orgânico, ele serve de nutriente para ser transferido através de uma cadeia alimentar. Então aqui você tem um ponto. Nós animais, ou os seres heterótrofos de um modo geral, nós só aproveitamos o carbono se ele já estiver na forma orgânica. Nós não conseguimos aproveitar o carbono na forma inorgânica, como CO2 ou como carbonatos. Não aproveitamos, não tiramos ele do ambiente dessa forma. Então nós temos que nos alimentar. Toda vez que nós estamos nos alimentando, nós estamos ingerindo carbono orgânico, nós estamos ingerindo compostos orgânicos de carbono. Agora repare, para que nós seres vivos, plantas, algas, bactérias, cianobactérias, protozoários, fungos e nós animais, para que nós queremos esse carbono? Para construir os nossos corpos. Então, o corpo é formado de matéria orgânica. Os autótrofos produzem a própria matéria orgânica. Nós, heterótrofos, temos que comer a matéria orgânica. Mas não é só para construir os corpos. Nós também utilizamos esse carbono para poder tirar energia. Nós decompomos a matéria orgânica como fonte de energia. Esse é um ponto extremamente importante. Por quê? Olhe na sua telinha lá de novo. Através da decomposição dessa matéria orgânica, que vai ser na respiração, esse CO2 é devolvido para a atmosfera. Então você tem um ciclo basicamente envolvendo aí os seres vivos nesse primeiro momento, ok? Um ciclo aí com os seres vivos. Repare uma coisa, há muito tempo atrás, em condições que não mais existem hoje, houve uma decomposição interrompida dessa matéria orgânica e toda essa matéria orgânica ficou depositada e formou as grandes reservas de carbono que nós chamamos de carbono fóssil. Essas reservas de carbono fóssil, elas estão aonde? No petróleo e no carvão mineral. Repare então que houve um momento na história natural que um grande volume de CO2 deixou de ficar nesse ciclo rápido e ficou estacionado, escondido aí nas grandes reservas de carbono.
E é esse carbono que teria sido retirado, esse volume de CO2 retirado, que se estaria associando a uma menor temperatura da atmosfera. Por quê? Porque o CO2 tem um potencial estufa. Ele é considerado como um gás de efeito estufa. E aí nós vamos depois considerar sobre o efeito estufa antrópico, lá impactos ambientais, quando formos estudar os impactos ambientais. Volta seu olho na tela agora e presta atenção. Olha só, esse CO2, olha lá, ó, que saiu, uma parte dele foi transformada em carbonato de cálcio nas conchas de animais e ficou depositado como as grandes reservas de calcário. Agora repare, esse CO2 deu origem a uma grande parte das reservas de carbono fóssil, quando houve uma decomposição interrompida, essa matéria orgânica toda depositada. E hoje nós estamos devolvendo esse carbono nas combustões que nós realizamos. As indústrias, os veículos automotores a combustão que utilizam o combustível fóssil, o petróleo e os derivados do petróleo, óleo diesel, gasolina, toda essa parte, o gás natural, que é o gás que também está associado aí, isso é uma forma da gente estar devolvendo, de devolver o carbono para a atmosfera na forma de CO2. E é esse carbono devolvido que as pessoas normalmente atribuem como um carbono de impacto aí no efeito estufa chamado de efeito estufa antrópico, aquele que é então provocado por ação humana, pelo agravamento então na verdade do que seria o efeito estufa. Hoje a gente sabe que tem muita discussão sobre isso. Tem pessoas que defendem que tem efeito estufa, tem pessoas que não defendem que não tem o efeito estufa. Então é bom você ficar ligado nessas discussões. Eu, pessoalmente, acredito que o Enem ainda vai cobrar sempre a ideia de que o CO2 está ligado a um agravamento do efeito estufa. Vamos lá pensar mais um pouquinho. Nesse esquema que você está vendo aqui, ó, não está representada uma forma de carbono que é importante, que é o metano. O metano ele é liberado da decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Então ele é o biogás liberado aí por bactérias anaeróbicas, bactérias que não se utilizam de O2. Lembrando que o CO2 não tem nada a ver com O2 que é aproveitado, tá? Mas algumas bactérias são capazes de produzir o metano na sua respiração anaeróbica e jogar esse metano no ambiente. O metano ele teria um impacto muito grande no efeito estufa, chamado efeito estufa antrópico. Acredita-se, né, que o potencial estufa dele é bem maior que o potencial de CO2. Uai, mas então por que o pessoal só fala de CO2? O pessoal só fala de CO2 porque o volume de CO2 ele é muito maior do que o volume que estaria atribuído ao metano. E é esse que é o ponto importante. Como tem mais CO2 em volume do que metano, o CO2 se torna mais importante que o metano. Agora, o metano também é aproveitado na combustão. E quando ele é aproveitado na combustão, já que ele é um biogás, ele é devolvido para a atmosfera, não mais como metano, o carbono então passa a ser de novo o CO2. Repare então que todo o ciclo do carbono está de alguma forma ligado ao CO2, ok? Então fixa isso bem na sua cabeça. Gases de efeito estufa associado ao carbono? CO2 e metano. Principal volume de gás de efeito estufa? CO2. Metano provém da decomposição anaeróbica de bactérias, ou por bactérias, em lixões, no caso antrópico, em esgotos, no caso antrópico, na pecuária, lá no intestino de animais herbívoros, na natureza, em pântanos, na decomposição aí, nas matas mesmo, também se libera um pouco de metano, no intestino de animais de um modo geral. Espero aí que você tenha assimilado essa aula. Assim que acabar esse assunto todo, você vai lá fazer os exercícios que são propostos, são extremamente importantes para você fixar a matéria. O simuladinho, aceita o desafio de querer mais. E compartilhe esse vídeo, esse curso com quem você sabe que também está precisando. Tchau, tchau, te espero na próxima aula. Valeu!